Olá, aqui é a Gabriela Flores e hoje eu vou fazer um vídeo muito pedido aqui por vocês, que é sobre Santo Tomás de Aquino, mais especificamente como ler a Suma Teológica. Eu estou sempre fazendo partilhas lá no meu Instagram, né, que eu estou lendo a Suma, faço alguns posts relacionados, sempre deixo ali alguma questão, algum ensinamento pra gente refletir sobre. E muita gente me manda mensagem assim, eu queria muito ler a Suma, mas eu acho difícil, será que não é muito avançado? Dúvidas em relação a isso. Mas, o que é Suma Teológica e o que é Santo Tomás de Aquino? É bom fazer esse apanhado geral aqui antes de propriamente dito falar, né, como ler a Suma Teológica. Santo Tomás de Aquino é um santo e doutor da igreja. Então, quem era Santo Tomás de Aquino? Santo Tomás de Aquino nasceu por volta de 1224, 1225, não tenho assim uma certeza quanto a isso. Ele nasceu em Roca Seca, na Itália, de uma família muito nobre, lá da Itália, então assim, que aspirava, né, grandes coisas por lá. Mas ele sentiu o chamado para ser um frade dominicano, né, da ordem de São Domingos, que é uma ordem pedinte, mendicante, né, que tem voto de pobreza e tudo mais. E isso afetou muito a sua família, né, por ser uma família de nobres. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui da vida dele, porque eu quero passar mais rápido. Isso deixou a família um pouco assim, bem revoltada, ao ponto de sequestrar ele quando ele estava a caminho de Paris, se não me engano, e levar, trancar ele no castelo para que ele não virasse realmente um frade dominicano, porque eles queriam que ele assumisse uma abadia, né, que ele cuidasse de uma igreja. Ah, você quer ser padre? Tá, você não vai ser dominicano, você vai ficar aqui, porque ser o abade lá, da abadia, trazeria muitos benefícios para a família, mas ele não quis. Ele realmente já tinha um chamado para outra coisa. Ele ficou preso lá, tem uma história bem interessante disso que eu quero contar, é que eles contrataram uma prostituta, seus irmãos, né, contrataram uma prostituta para poder ir lá seduzir ele, né, e ele pegou uma tocha, né, uma lenha com fogo para afastar a mulher e fez uma cruz assim na porta lá de onde ele estava preso, cruz que está até hoje assim marcada, marcou e ficou lá, né, porque ele tinha feito, né, o voto de castidade. E acaba que depois tem alguma teoria relacionada a isso, que as irmãs dele talvez pudessem ter ajudado ele a fugir. Ele acaba voltando e seguindo o caminho. E ele, né, foi assim um grande aluno de Santo Alberto Magno, que é um grande teólogo, filósofo também da época, né, um santo também. E assim, Santo Alberto Magno viu um potencial muito grande em Santo Tomás de Aquino, porque ele demorou a demonstrar o tanto que ele era inteligente, ele sempre ficava na dele, quietinho, portanto tinha o apelido de boi mudo, que isso é bem conhecido. Mas a partir desse encontro com Santo Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino só alavancou nos seus estudos e na sua vida de cátedra, né? E ele foi um grande professor depois, né? E Santo Tomás, Santo Alberto Magno e muitos outros fazem parte de um tempo da nossa história conhecido como escolástica. A escolástica nada mais é do que a união da fé com a razão. Então, o pensamento filosófico dos filósofos gregos estava permeando a igreja. Existiu uma resistência a isso, à entrada do pensamento filosófico desses filósofos gregos na igreja, mas com o passar do tempo, com a existência de Santo Alberto, de Santo Tomás, né, mostrando ali de fato que o pensamento filosófico ele não contradiz a fé, pelo contrário, ela agrega, depois de algum tempo, muitos e muitos anos, o pensamento filosófico, principalmente aristotélico, ele acabou sendo incorporado ali junto à doutrina, né? E a doutrina de Santo Tomás de Aquino, que é uma doutrina católica excelentíssima, que eu vou mostrar aqui para vocês, teve muito da influência do Estagirita, que é o Aristóteles, né? E tem esse livro aqui de Chesterton, que eu já vou apresentar para vocês, que tem uma parte muito legal que fala dessa vontade de Santo Tomás trazer a filosofia e unir com a teologia, que diz assim, ó: a verdade é que Tomás foi um grandiosíssimo homem responsável por reconciliar a religião com a razão, expandi-la na direção da ciência experimental, insistir que os sentidos são as janelas da alma e que a razão possui um direito divino de se nutrir dos fatos e que é função da fé
digerir a carne dura das mais difíceis e mais práticas das filosofias pagãs. Gente, isso é incrível, né? Isso aqui é só um trecho do livro do Chesterton, que eu já vou falar para vocês sobre alguns livros que eu separei aqui. Então, Santo Tomás, ele trouxe isso, ele pegou uma filosofia pagã, grega, e trouxe para dentro da fé, reconciliou. Né? Chesterton também fala que Santo Tomás converteu Aristóteles, né? Aristóteles viveu muito antes de Cristo, não teve nem oportunidade de conhecer Jesus, e ele também não conhecia o Deus de Abraão, né? Ele estava em outro lugar, então não conhecia o Deus único, mas ele sabia que existia um Deus, ele sabia, né? Nas próprias obras de Aristóteles, ele mesmo fala que existe um ser supremo, um ser que é imóvel, né? Que é Deus, que faz tudo, a partir dele sai tudo, que não é nada infinito, que as coisas não procedem do infinito, né? Então, né, sabendo um pouquinho disso, né, vamos falar da obra de Santo Tomás, da principal obra, né? Porque tem várias obras de Santo Tomás. A Suma Teológica, ela é, na verdade, né? Peguei um exemplar aqui da Suma, esse aqui é um volume, tá? Eu já mostro tudo pra vocês também. Mas eu vou ler diretamente o que tá escrito aqui, tá? Pra vocês, porque a Suma Teológica, ela assim, ela é de uma grandeza tão grande, e aí eu vou ler isso aqui e vocês vão descobrir que não é uma obra difícil de ler, e é sim para qualquer pessoa que quiser ler. Porque existe, né, essa coisa de que é coisa de pessoa muito evoluída ler Suma Teológica, e não é, tá? Santo Tomás de Aquino escreveu a sua Suma Teológica entre 1265 e 1273 com o modesto propósito de fazer a apresentação sucinta da doutrina sagrada aos iniciantes em teologia. Quase 8 séculos depois, a Suma tornou-se referência indispensável não só aos principiantes de teologia e filosofia, como também aos mais exímios filósofos e doutores da Igreja. Bom, então Santo Tomás, ele fez a Suma Teológica para poder resumir a fé católica e como uma obra de introdução aos estudantes de teologia, né? Para quem se interessasse a estudar teologia, ter uma obra resumida ali de tudo para poder começar a aprofundar no estudo de teologia. Hoje nós sabemos que a Suma Teológica ela não é uma coisa rasa, que sucinta, que passa por cima, ela é realmente muito aprofundada, porque Santo Tomás de Aquino, ele também era um místico, isso pouco se fala, que ele era um místico, ele não era só um estudioso, da onde que ele ia tirar toda essa sapiência dele para poder escrever a Suma, né, para ditar, porque ele tinha uns copistas. Então, ele era um místico, ele tinha experiências místicas, pouquíssimas relatadas, né, de até levitar, num contato direto com o nosso Senhor, Deus, falando para ele o que ele deveria escrever na Suma. Então, ele teve a mente dilatada antes mesmo da morte, né? Isso é revelado em outro livro aqui que eu vou mostrar para vocês. Antes mesmo da morte, ele já teve a sua mente dilatada. Ele viu coisas, ele fala isso, né? O que eu vi, tudo que eu escrever diante do que eu vi vai parecer palha. Por quê? Porque ele viu tantas coisas que Deus mostrou para ele, que era para ele escrever, que ele falou, não vou escrever mais. É portanto que ele não escreveu mesmo, mas parou, né? Foi até um dos seus alunos que terminou de escrever, porque ele falou, não, nada que eu escrever aqui vai ser suficiente para passar o que eu vi. É realmente necessário ver com os próprios olhos. Então, ele viu em vida. Então, ele era um místico, ele teve essa visão, por isso que ele é chamado de doutor angélico, porque ele teve uma mente de anjo, né? Porque os anjos, pensando na inteligência, eles são muito mais superiores que nós. E Santo Tomás de Aquino é essa mente brilhante. Portanto, que até hoje, não existe até hoje um santo, um doutor da igreja, que fizesse tamanha obra, tamanho benefício para a igreja. Não existiu um que superasse a filosofia e a teologia que Santo Tomás desenvolveu, principalmente na Suma Teológica. Então, para mim, virou pré-requisito ler Santo Tomás de Aquino. Então, assim, para mim entender a minha fé melhor, para mim viver a fé melhor, eu vi que era preciso em Santo Tomás de Aquino. E eu não confio em quem não gosta de Santo Tomás de Aquino, porque infelizmente com a infiltração da teologia da libertação e do modernismo e tudo mais que a gente sabe, no seminário Santo Tomás de Aquino é deixado de lado. Sendo que no Concílio de Trento, o Papa pegou a Bíblia e a Suma Teológica e pôs de lado. Não por igualdade, claro que as Sagradas Escrituras, a revelação divina, ela é superior. Mas a obra de Santo Tomás de Aquino ela é tão importante que ela serve para decisão de concílios. E não foi só nesse concílio, foi vários. Então, por que ignorar
essa obra? Por que ignorar Santo Tomás de Aquino? Ele é muito ignorado. As pessoas colocaram na cabeça das pessoas que Santo Tomás de Aquino não é para qualquer um. Que Santo Tomás de Aquino é muito difícil, que não é para ser lido, que, nossa, Suma Teológica é coisa assim de gente que tem doutorado, porque a linguagem é muito difícil. Vamos lá, gente, ser sinceros, aqui mesmo fala que é para os iniciantes em teologia. Claro que se você não se interessa por estudar teologia, você não precisa ler a Suma. Dá pra você ser católico sem ler a Suma. Mas se você quer aprofundar na fé, se você quer buscar aprender sobre virtudes, por exemplo, que tem um tom só sobre virtudes, sobre Deus, enfim, qualquer coisa da nossa fé, é indispensável a Suma. Então eu não confio em quem não lê Suma. Tô falando em relação, tipo assim, a padres, a teólogos, filósofos, porque, gente, não tem uma filosofia que supere Santo Tomás. Ele pegou os filósofos grego, gente, e trouxe para a luz da fé cristã. Então, isso, assim, pra mim, só esse fato, assim, já faz com que Santo Tomás seja, assim, merecedor da cadeira que ele ocupa de doutor da igreja, tá? Mas, bom, gente, defendi aqui, puxei meu saco aqui para Santo Tomás, porque realmente eu sou muito devota dele. E sim, gente, você pode ler a Suma. Você tem capacidade para ler a Suma. Não é uma coisa de outro mundo, não é coisa de gente superior. Eu não sou superior porque eu leio a Suma. Eu tenho o prazer de sentar e ler isso aqui porque é realmente, gente, transcendente. Eu digo isso para vocês. Mas, sim, é uma linguagem erudita, porque Santo Tomás, gente, ele era um estudioso, ele era um doutor em teologia e filosofia, então é claro que a linguagem dele vai ser uma linguagem à altura. Então é um latim muito erudito, tá? A minha em português, só pra deixar claro, mas ele escreveu originalmente no latim. E era de uma linguagem muito erudita, muito robusta, né? Fiel ali, né? Eu particularmente gosto porque eu sou uma fã da gramática. Então eu gosto de uma linguagem mais robusta. Mas, mesmo se você não gostar, você consegue ler tranquilamente. E aí que entra as dicas que eu vou dar agora de como ler a Suma, tá? Esse vídeo ficou um pouco extenso, mas é porque realmente eu precisava fazer essa introdução. Porque às vezes tá fazendo um curso de teologia e nunca ouviu falar da Suma, sabe? Porque os professores falam que é coisa muito difícil, que não, deixa isso pra depois. Não tem nada disso, tá? Então, existe sim uma linguagem, expressões filosóficas que é necessário você entender antes, como ato e potência, existência, ser, o que mais? Deixa eu pegar aqui pra vocês. Essência, existência. Então, assim, precisa, tá, gente? Precisa, tem das causas, unidade, verdade, bondade. São esses termos que só falando assim, só lendo, talvez você não vai entender. Então, é preciso ter um contexto antes, um conhecimento prévio para poder ler e entender realmente. Então, se você já leu Aristóteles, por exemplo, você já está acostumado com a linguagem do que é ato e potência. Se você leu Aristóteles, você vai saber. Mas, se você não quiser ler propriamente Aristóteles, tem outros caminhos. E eu vou mostrar aqui para vocês. Então, é preciso fazer uma introdução à vida de Santo Tomás e à sua obra para que você flua bem nos seus estudos. Eu vou apresentar 3 livros que eu tenho aqui, tá? Mas tem mais. Eu tenho esse aqui que eu li primeiro, Santo Tomás de Aquino, do Chesterton. Essa edição que é da Biblioteca Católica, mas tem em outros lugares. Ele é um livro menor. Esse aqui, ele vai falar da vida de Santo Tomás, ele não entra muito assim no significado dos termos, como o João Ameal vai fazer aqui nesse outro livro que eu vou mostrar pra vocês. Mas é muito bom ler esse aqui, ó. Eu gostei muito, eu li esse livro super rápido. Eu acho que num dia eu li, tipo assim, 70 páginas, 100 páginas dele, tipo assim, num dia. E ele tem 200 e poucas, então assim, eu li ele bem rápido, esse livro aqui, porque eu achei bem tranquilo de ler. Esse aqui é Santo Tomás de Aquino, Iniciação ao Estudo da Sua Figura e da Sua Obra. Esse aqui é do João Ameal, esse aqui também é bem famoso, ele é muito indicado. E esse aqui é do Centro Dom Bosco, tá? Essa capa aqui, mas encontra em outros lugares também. Eu gosto de livro de capa dura. E essa obra aqui eu gostei muito mais do que essa, porque ele detalhou muito bem os termos filosóficos e assim, ele entrou em alguns assuntos como do mundo, de Deus, do homem, e eu amei. Foi assim, eu tô terminando de ler, na verdade, eu não terminei de ler esse aqui, eu tô lendo ele. Porque eu tô lendo mais devagar, porque eu já estou lendo ele e já fazendo algumas anotações da própria Suma. Então esse aqui, ele vai trazer o significado dos termos filosóficos. O que significa cada termo? Potência, sobre acidentes, aparência, essas coisas.
Então, é importante saber esses termos. Às vezes eu tô falando aqui, vocês nem estão sabendo o que é. Mas, você lendo e você fazendo essa leitura, esse estudo prévio, você consegue tranquilamente ler a súmula. Antes mesmo de eu fazer esse estudo prévio, eu já li a súmula e eu já entendia. Porque às vezes o que eu não entendia, eu jogava ali na internet e eu já achava o significado. E aí tem um terceiro livro aqui, que esse, gente, eu não li. Vou falar a verdade, eu não li esse. Lições de Filosofia Tomista. Mas eu já folhei, já vi o índice e vi que ele também trata da vida de Santo Tomás, trata dos termos filosóficos. Esse aqui é do Manuel Correia de Barros. E esse aqui também é muito indicado pelos grandes tomistas, tá? Então esse aqui é a minha próxima leitura tomista, mas eu já estou lendo a Suma, mas eu gosto sempre de me aprofundar mais. Então eu tenho esses 3 livros aqui, principalmente esses 2 aqui, muita gente fala deles que tem que ler mesmo. Porque eles vão introduzir vocês e contextualizar a vida de Santo Tomás e a sua obra, e principalmente esses conceitos filosóficos. E aí, como ler a Suma? É isso, para isso que vocês estão aqui. Até agora vocês não descobriram como ler a Suma Teológica. Mas como assim, não é só sentar e ler? Existem métodos que facilitam a nossa leitura. Eu vou apresentar para vocês como que funciona a estrutura da Suma. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Vou pegar o celular aqui e vou filmar dentro da Suma para vocês verem como ela é. E aí eu vou falar como eu leio, beleza? Bom, gente, eu vou apresentar para vocês aqui. Esse aqui é o primeiro volume e depois eu mostro os outros para vocês. Esse aqui é o primeiro volume e a primeira parte, tá? Então, vamos lá. Como que é a estrutura da Suma Teológica? A gente vai ter vários tratados quando a gente vem aqui, ó. Então, a gente vai ter aqui no sumário, esse aqui é um exemplo desse volume. Sobre a doutrina sagrada, tratado de Deo Uno e assim vai. E em cada tratado, em cada parte, vai ter as questões. E dentro das questões vai ter os artigos. Então, vamos lá. Eu tô aqui, ó, Tratado de Deus Uno. Aí, dentro das questões, vai ter os artigos. Aí, na questão 2, Deus existe? Aí, no artigo 1, vai estar se a existência de Deus é por si mesma conhecida. E aí, dentro dos artigos, vai ter as objeções. Primeiro, aqui no caso, são 3 objeções, ó. 1, 2, 3. Após as objeções, vai ter aqui a defesa, né? Em contrário a essas objeções. E aí vai ser apresentada uma solução para essas objeções. Passado isso, aqui, ó, no final vai ter as respostas às objeções. Então, como que eu leio isso aqui? Eu não leio corrido assim. Eu faço da seguinte maneira. Eu leio o artigo, né? Leio a objeção e já venho aqui e leio já a resposta correspondente àquela objeção. E assim eu faço até acabar todas as objeções e leio a solução por último. Fazendo assim, gente, faz mais sentido na minha cabeça. Então é dessa forma que eu leio a Suma. E essa é a estrutura dela. Então a forma que eu tenho para ler a Suma é essa. A hora que eu chego na questão, né, e deparo com os artigos e as objeções, eu leio a objeção, vou na resposta dessa objeção e vou fazer isso até acabar todas as objeções. E deixo a solução por último. Esses termos, gente, vocês vão manuseando o assunto, vocês vão achar tranquilo. Questão, artigo, objeções, respostas, enfim. E assim eu vou lendo. A Suma, ela tem 5 tomos e 5 volumes. Né? Ela é dividida em 5 volumes, mas é uma obra só. Ela é uma obra só. Só que foi dividida em volumes para ficar melhor. Então tem a primeira, volume 1, né, a primeira parte da segunda parte, e assim sucessivamente até chegar ao suplemento, né? Então elas são 3 partes divididas em 5 volumes. Deu para entender, gente? Espero não ficar confuso. Aqui eu tenho também as questões disputadas, que era um método que ele usava para dar as aulas e ensinar. Questões disputadas sobre a verdade. Eu comprei essa aqui recentemente, inclusive. E assim, já dei uma olhada, gente. Muito bom. Nossa, como Santo Tomás é maravilhoso. Tenho aqui também, além da Suma, a Suma contra os Gentios, que essa obra aqui é interessantíssima, porque ela foi escrita para combater a invasão muçulmana na União Ibérica, né, Portugal e Espanha. Então, assim, ela é muito boa mesmo. E eu leio ela concomitante com a Suma, porque elas têm questões iguais, assim.
E às vezes uma palavra diferente, outra que ajuda a compreender melhor, então eu tô usando elas concomitantes, a suma e a suma contra os gentios. Tem aqui também, não sei se vocês vão conseguir ver, eu tenho a Catena Áurea. A Catena Áurea, gente, é outra obra, né? É uma explicação, versículo por versículo, dos evangelhos, os 4 evangelhos. Então tem 4 volumes, né? De São Mateus, Marcos, Lucas e João. E a Catena Áurea, olha que linda, essa aqui é de São Mateus. Ela foi escrita a pedido do Papa Urbano IV, com a intenção de compilar os comentários dos padres da igreja sobre os evangelhos. Então, isso aqui não é comentário propriamente dito de Santo Tomás. Ele organizou os comentários que já existiam sobre os evangelhos dos padres da igreja. Padres da igreja são os primeiros padres, né, dos primeiros séculos, e organizou como num diálogo, versículo por versículo. Então, gente, é perfeita essa obra. E é o que eu, assim, isso aqui não sai de perto de mim. A Catena Áurea é algo que eu uso diariamente por causa da liturgia diária, né? Então é algo que, assim, que realmente vale a pena investir. Se você quer se aprofundar melhor na fé, é algo que realmente vale investir, né, nessas obras de Santo Tomás. Mas então, eu não sou estudante de teologia, eu não faço faculdade, não faço curso, não faço nada. Posso ler a Suma? Pode. Eu não faço nenhum curso de teologia, não tô na faculdade de filosofia, nada disso, mas eu pretendo, tá? E eu posso ler a Suma? Pode. Qual é o problema? Não tem um pré-requisito, você não precisa ter uma faculdade, assim, pra você ler a Suma Teológica, né? Embora, né, eu sou formada em ciências biológicas. E assim, você não precisa ter uma formação acadêmica para você ler a Suma Teológica. E não é algo para pessoas super inteligentes também, não. Qualquer pessoa que se dedicar consegue ler, não é uma linguagem tão difícil. Então, o que você precisa fazer é querer e se dedicar, porque é preciso ter sim um tempo de dedicação ali, fiel. Eu tento ler um artigo por dia, daqueles que eu mostrei para vocês, não uma questão, um artigo da questão por dia. E daquilo eu tiro muito proveito, sabe? Eu gosto de fazer de manhã, de ler de manhã, que é o horário que eu posso também, e aí eu passo o dia pensando naquilo e é incrível como as coisas vão fazendo sentido. Então, se você quer ler a Suma Teológica, leia. Não vai na cabeça de pessoas que falam, é muito difícil, é coisa para outro nível, você já tá em outro nível. Não tem nada disso, não tô em nível nenhum. Eu simplesmente me interessei, né, quando eu tive contato com a obra de Santo Tomás, eu falei, eu quero isso, eu quero estudar isso. E realmente é o que eu me encontrei na minha vida. Então, assim, eu dedico, sim, boa parte do meu estudo é o estudo das obras de Santo Tomás. E assim, eu tenho um prazer imenso em ler a Suma Teológica, tipo assim, é meio que um vício, sabe? Eu sento pra ler a Suma e falo, nossa, que coisa maravilhosa, deliciosa de ler. Realmente, a maneira, né, da exposição de Santo Tomás, né, com os seus silogismos e a maneira aristotélica de escrever é muito boa. Ele usa muito, assim, né, da lógica, da retórica, então, assim, é incrível mesmo. E as questões disputadas mesmo era o método, né, que ele usava para ensinar os alunos. Ele jogava a questão para os alunos, deixavam eles discutir e depois, no final, ele corrigia o que tinha que corrigir, né, e explicava e falava. E assim, muito legal essa maneira de ensino, né, tomista. E eu digo para você, se você tem vontade de ler, leia, busque informação, busque entender a filosofia, lê esses livros introdutórios, não tenha medo de ler a Suma Teológica e não deixe as pessoas fazer a sua cabeça, porque tem muita gente que não quer que você leia Suma Teológica porque ela só fala da verdade da fé, né? E lá, em alguns lugares, se estuda Boff, quem mais? Esses filósofos modernos. Não existe, né? O que existe de bom hoje de filosofia dentro da Igreja Católica se chama Santo Tomás de Aquino. E assim, não tem o que discutir. Então, por isso que eu não confio muito nas pessoas que não gostam muito de Santo Tomás. Porque aí eu já sei que tem uma tendência ali para a revolução, para a teologia da libertação. Infelizmente. Porque o estudo tomista, ele é algo totalmente da tradição da igreja e não tem o que discutir. Mas muitas dessas pessoas não querem que a gente
conheça Santo Tomás. E é realmente um deleite para nossa alma, gente. Assim, é algo assim surreal, que transcende o nosso conhecimento. Quando eu estou lendo a Suma Teológica, a sensação que eu tenho é que eu realmente estou de frente com Santo Tomás e ele está ali me explicando aquilo ali. E aquilo realmente transcende e eleva a minha alma num nível que eu nem sei explicar, de tamanha emoção que eu fico em ler a Suma Teológica. De verdade, gente, não tô fazendo emocionalismo, não tô mistificando nada, mas é porque realmente para minha alma faz um bem danado. E tenho certeza que foi Deus que colocou Santo Tomás no meu caminho. E hoje ele é meu grande intercessor, meu grande santo de devoção. Porque eu realmente me identifiquei muito com a pessoa dele, com os escritos dele, com os seus ensinamentos e tudo mais. Você às vezes nem precisa gostar tanto de Santo Tomás, mas se você tem interesse em aprofundar na fé, estude a Suma Teológica. Eu estou aberta para discussões, para dúvidas, deixa aqui nos comentários, me segue lá no Instagram, que lá a gente consegue, né, trocar as figurinhas e pra gente poder conversar mais sobre isso. Eu amo conversar. Pode me mandar mensagem. E se esse vídeo foi útil para você, e você sabe que tem alguém também que está querendo, né, iniciar aí nos estudos de Santo Tomás, lembrando que eu sou uma iniciante também, tá? Envie esse vídeo, porque eu não li a obra toda, tô longe de ter terminado. Porque eu fico indo e vindo, eu não leio na sequência, não, eu fico indo e vindo conforme aquilo que vai suscitando no meu coração. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido, porque parece que na minha cabeça foi tão confuso o que eu falei, mas eu espero que vocês tenham entendido e gostado. Então deixa aqui nos comentários qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Então fiquem com Deus e que Santo Tomás abençoe você.